Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a geometria analítica. Muito bem, durante a última aula, durante a aula imediatamente anterior a esta, nós estávamos resolvendo mais um problema proposto e então obtivemos o cálculo geral ou a generalização do ponto médio, né? Do ponto médio entre os pontos A1 e A2, o ponto médio em um segmento de reta, sendo que esta reta está imersa em um espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. E, portanto, nós temos 3 coordenadas, coordenada x, coordenada y, coordenada z. E aqui nós temos a generalização do cálculo do ponto médio entre dois pontos em um segmento de reta, considerando, evidentemente, que os 3 pontos estão dispostos na mesma reta. Muito bem. Agora vamos falar sobre a reta. Vamos apresentar detalhes analíticos sobre a reta. Em geometria euclidiana, durante o primeiro e o segundo grau, durante o ensino fundamental e o ensino médio, nós estudamos a geometria euclidiana em uma dimensão, em 2 dimensões e em 3 dimensões, dedicando especial atenção aos aspectos de desenho, aos aspectos geométricos, né? Como traçar geometricamente e várias propriedades associadas. A geometria analítica, como o próprio nome sugere, nós estamos estudando a estrutura algébrica e, portanto, analítica de maneira geral da geometria em uma dimensão, em 2 dimensões e em 3 dimensões. Então agora vamos fazer uma análise analítica e algébrica, essencialmente algébrica, da reta. Então, inicialmente, vamos aqui ao nosso novo tópico, novo capítulo que trata sobre a reta. Sempre no contexto aqui do espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. Muito bem. Então agora nós vamos definir a equação vetorial da reta. Como que a reta em um espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões pode ser representada analiticamente. A primeira representação analítica é denominada e intitulada equação vetorial da reta. Então vamos considerar aqui o sistema de coordenadas cartesianas e com eixos x, y, z, eixos principais. Aqui a origem do sistema de coordenadas cartesianas é exatamente um ponto em 3 dimensões, no qual pelo qual passam 3 retas, as retas associadas às direções principais, eixo x, eixo y, eixo z. Aqui nós temos a base, não é? O conjunto de versores de base ortonormal do tipo canônico, J versor, I versor e K versor. Nós temos aqui, existe a intersecção das retas x, y e z, aqui neste ponto, que é o ponto denominado origem do sistema de coordenadas. Aqui nós vamos indicar aqui um vetor V, ou como poderemos verificar aqui, vamos utilizar a nomenclatura V de vetor. Então nós temos um vetor V cuja origem cujo início do vetor parte da origem do sistema de coordenadas até um determinado ponto. E nós temos esse vetor V e ainda uma reta, vamos utilizar aqui outra cor, uma reta R, essa reta
portanto, composta por infinitos pontos, gerando um contínuo de pontos. E então nós temos aqui o ponto P1 e o ponto P. Ambos pertencem à reta R. E nós estamos considerando que a reta R ela é paralela ao vetor V. A reta R, né, a reta R é paralela ao vetor V. Isso implica, logicamente, que entre o ponto P1 e P e o ponto P sobre a reta, nós podemos definir um vetor. Esse vetor aqui é o vetor P1P. Esse vetor é, obviamente, paralelo à reta R. E vamos entender aqui observação 1, observação 2. E então nós podemos afirmar que esse vetor P1P é paralelo ao vetor V, uma vez que o vetor V é paralelo à reta R e o vetor P1P, gerado pelos pontos P1P, então também, por consequência, é paralelo ao vetor V. Muito bem. Então vamos definir assim. Com base na condição de paralelismo de dois vetores, nós sabemos que o vetor P1P é escrito analiticamente, algebricamente, como alfa. Vamos utilizar a maior parte dos livros norte-americanos, europeus e aqui brasileiros, usam em geral a letra T para indicar esse escalar, certo? Multiplicado pelo vetor V, uma vez que se dois vetores são paralelos, necessariamente eles devem ser escritos dessa forma. Nós sabemos que o V pode ser escrito como o vetor V pode ser escrito como 1 dividido por T multiplicado por P1P. Então, isso gera um outro escalar. Esse escalar pertence aos reais e pode ser multiplicado por esse vetor, contanto que T seja diferente de zero. Então, aqui, voltando para essa nomenclatura, P1P, vetor P1P é igual a esse T, não é? Multiplicado pelo vetor V. Nós vamos definir aqui o vetor V da seguinte forma, fazendo uso da representação analítica de um vetor. Nós vamos indicar que esse vetor V pode ser aqui escrito como nós faríamos aqui, como A subíndice 1 vamos tentar escrever, vamos pensar em uma nomenclatura. O vetor V pode ser definido aqui como A, B e C. Vamos denominar assim: A, B e C. A pertence aos reais, B pertence aos reais, C pertence aos reais. O ponto P1 nós vamos designar aqui como x subíndice 1, y subíndice 1 e z subíndice 1. O ponto P nós vamos designar como x, y e z. Muito bem. Então agora
vamos, com base na representação analítica de um vetor, vamos analisar esta equação vetorial, que é exatamente gerada pelo fato de que este vetor P1P é paralelo ao vetor V. Então, agora vamos analisar, apresentar a equação vetorial da reta. Então, agora, assim, o vetor P1P é definido como P menos P1 e de modo que nós temos então x, y, z menos x subíndice 1, y subíndice 1 e z subíndice 1. O vetor V é definido como A, B, C e então nós podemos escrever assim: x, y, z menos x1, y1, z1 igual ao escalar t, ao parâmetro t, a, b e c. Muito bem. Então aqui nós temos a equação vetorial da reta. Essa é a equação vetorial da reta R paralela ao vetor V, A, B, C. Muito bem. E o que é o T? O T pertence aos reais e o T é denominado parâmetro. Parâmetro, como nós podemos denominar o T como um parâmetro, não é? Associado a essa equação. Esse T pertence aos reais e o vetor V, esse vetor V, A, B e C, é denominado na literatura de vetor diretor da reta R. Vetor diretor da reta R, uma vez que esse vetor V é paralelo à reta R. Muito bem, então nós temos o T, o parâmetro desta equação vetorial da reta, aqui expressa, né? E esse vetor V é nada mais do que o vetor diretor da reta R. Muito bem. Agora vamos apresentar as equações paramétricas da reta. Como escrever as equações paramétricas da reta? Então nós temos aqui a equação vetorial da reta R e agora vamos escrever as equações, né? Equações paramétricas da reta R. Então vamos usufruir da equação vetorial da reta R. Esta é a equação vetorial da reta R, de uma reta R disposta geometricamente em um espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. Então, nós vamos tratar esta equação vetorial da reta R e nós sabemos que esta subtração é realizada considerando as respectivas direções, de modo que nós temos x menos x subíndice 1, y menos y subíndice 1 e z menos z subíndice 1. Isso é igual ao parâmetro t, que pertence aos reais e pode ser
com base nas propriedades estudadas previamente, anteriormente, no início do nosso curso, durante o início do nosso curso. Então nós temos T multiplicado por A, T multiplicado por B e T multiplicado por C. Dois vetores são iguais, evidentemente serão iguais se os termos nas respectivas direções são rigorosamente iguais, de modo que nós podemos escrever x menos x1 igual a t multiplicado por a, y menos y subíndice 1 igual a t multiplicado por b, z menos z subíndice 1 igual a t multiplicado por c. Então isso gera as seguintes equações: x igual a x1 mais a multiplicado por t, y igual a y subíndice 1 mais b multiplicado por t, e z igual a z subíndice 1 mais c multiplicado por t, onde t é o parâmetro que pertence aos reais, e nós temos aqui este conjunto de equações paramétricas da reta R, cujo t é o parâmetro pertencente aos reais. Esse é o parâmetro muito bem. Então agora nós vamos resumindo, esta é a equação vetorial da reta R. Aqui está considerando vetores em um espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões, e aqui estão as equações, são 3 nesse caso, equações paramétricas da reta R associadas ao eixo x, ao eixo y e ao eixo z, recordando que o parâmetro é dado pela letra T e T pertence aos reais. Vamos encerrar a aula falando deste tópico, deste assunto, e retomaremos oportunamente. Muito obrigado, atenção.